Tá tomando de 2-0. Sei, cara, o meu problema é puxar essa solo aqui, velho, e dar bigode, né? Mas não tem muito o que fazer não, velho. Analisa o plat chat, vamos analisar o plat chat. Deixa eu ver aqui no Smoke Mid o que aconteceu. Aqui. Nossa, pera aí que o cara já saiu gritando já, velho. Coitado do Tocão, vida de GL é duro. Vamos ver aqui o que foi falado então da Loud no plat chat. Bora. He ran the op in 1 round! He ran 1 round of Operator, 1 map of Jet, and they played 0 maps of Harbor Viper! Who is this team, and what have they done with my Loud? Caralho, velho. Que isso, mano. O malucão já tá pá já, velho. Você quer ter aulas com grandes personalidades do cenário e Ó o evoluir pai ainda aqui, mais ó. sua gameplay? E utilizar todo esse aprendizado adquirido em um campeonato super organizado e com live stream oficial. Tudo isso você encontra na Neverest. E mais, você não precisa ter um time, a plataforma encontra um time pra você que se encaixa com todos os pixels em com um coach profissional ao vivo. Você vai ter um coach caras. E eu consegui um desconto Ó, ainda pai. maior. Fala galera, a brasileira foi eliminada 3. Depois Olá. do Mid você tem 15% de desconto. Fala galera, tudo bem com vocês? A Loud infelizmente teve a campanha bem abaixo no Masters Tokyo. A equipe brasileira foi eliminada da competição sem vencer nenhum mapa. E recentemente saiu mais um episódio do Plat Chat, onde dessa vez eles falaram sobre esse Masters e falaram bastante da Loud. Legendamos e separamos esse trecho aqui pra gente conferir, saca só? So they didn't play any Harbor Viper at all. That's crazy. And Aspas was playing Perma Jet all throughout the season until the grand finals where he pulled out the Neon and he pulled out the Rays as well. So, yeah. I mean, he must have been playing a lot of Jet at this tournament, right? Because he looked like one of the best Jets in the world. I mean, his movement was spectacular. Yeah, he played 4 maps, so he probably played like three at on least Jet, like 3, right? right? Yeah. Yeah, like 3 out of 4. Can someone fact check that for me? How many did he play on Jet? In the... What, in this? Look, it's there. Oh, he played 1 Hot map. LOL, tamo junto, irmão. Oh, he played 1 map as Jet. Oh, and also, I mean, one of the great parts about how much Aspas plays Jet is that he gets the operator in his hands a lot as well. I mean, he must have still been playing, he must have still been using the op a lot, right? I mean, the operating was enormous in this tournament. He ran the op in 1 round! He ran 1 round of operator, 1 map of Jet, and they played 0 maps of Harbor Viper. Who is this team, and what have they done with my Loud? What have they done? Kawanzine looked shocked. Melhoras, His Japa. fucking knees are wobbling. He doesn't know what he's doing out there. This guy's played many LAN tournaments before. What the hell was going? Had they all had a rip on the freeze pipe before their game, running different compositions, not in the killer mode? What was going on here? In what way was this Loud? Did they know I... É, mano, o que ele tá falando aqui foi algo que eu falei há muito tempo atrás, inclusive tem um vídeo no meu YouTube sobre isso, né, em que eu falo, mano, mais uma vez, velho, se você pegar o que levou a Loud a ser campeã do VCT Américas e o que a Loud trouxe pro Masters Tokyo, não tem nada a ver, mano, tá ligado? Não tem nada a ver, mano, eu já falei sobre isso, mano, os caras não jogaram, eles jogaram pouquíssimas Fractures, pouquíssimas Lotus, e o Aspas jogou 97,6% de Jet e ele jogou 3 vezes de Neon. Eles vieram sem a comp Harbor e Viper. É o que eu falei, mano. Tipo, é um outro time. Por isso que quando eu disse que não dá pra gente ter uma base, se o que a Loud trouxe do Américas funcionou, porque eles não usaram, mano. Sacou? Eles não usaram nada, velho. Nada. Então, tipo assim, eu concordo com o que o cara tá falando. Pra quem tá acostumado a ver a Loud, mano, inovar, trazer comp diferente, jogar mapa bom... Eles não fizeram nada disso, né? Então eu entendo um pouco a indignação deles. Is there a conspiracy to make me look like a clown? What is happening? This team just had a complete collapse. I think they showed up in bad form and they're going to be better next time. I mean, this I'm gonna leave it at that. I genuinely, I'm watching like this game against EG. They're just, you're not going to win again. The amount of rounds, all of that aside, Josh, all of that aside, you're not going to win games when every single time there's an engagement, you're going down 2 players for 1.
they were never able to get the advantage on any trades against EG or EDG. I'm just watching this. They're going up against two teams that are in really, really great individual form, and they're just never getting man advantage situations. Isso aqui, mano, que foi uma coisa que eu trouxe muito durante o Américas, né? Que eu falava assim, Spacca, por que a Loud é um time muito bom, tá ligado? E eu falei, porque as trades da Loud eram muito favoráveis, né? Então, toda vez que a Loud, mano, tradeava, eles saíam na vantagem de um jogador, 2 jogadores, e isso não aconteceu no Masters de Tóquio. De fato, o individual dos times que eles enfrentaram tava acima, velho. When has that ever happened in Loud's history? They've never been informed this bad. Yeah, I mean, which is like, which is kind of why I'm just kind of honestly writing it off mentally, and that might be just, maybe I'm overlooking it too much, but I think I just feel like they played against two teams and got individual form. They were in really bad individual form. Even if they were doing everything that you said they wanted, I think they just still lose because they just got FPS gamed to death. They were. It is crazy though how bad their form was. I mean, watching one of the players that I really highly rated coming into this tournament was Kawanzine, because what I'd seen from him at Lock-In and at all throughout Americas as well, like playoffs, regular season, everything, is that any hot player on the other team was running. É que assim, mano, o que os caras querem dizer, tá ligado? Tipo assim, só pra vocês entenderem. Imagina o seguinte, mano. Imagina nenhum time que foi campeão da sua liga internacional, PaperX, Fnatic e PaperX, Fnatic, né? Eles tiveram performance tão ruins no Masters de Tóquio. Então a comparação dele faz sentido, mano. Que assim, eles pegam. É um time que não tá acostumado a perder, que tá acostumado a chegar em quase todas as finais que joga, e eles tomam 2-0 sem conseguir mostrar um pouco do jogo. O que eu quero dizer com isso, mano? A Fnatic não é um tipo de time que isso aconteceria. Eu não sei da PaperX. A DRX não é um time que isso aconteceria. A DRX historicamente nunca tomou duas derrotas na cara e foi embora. E a Fnatic, quando aconteceu isso, não era essa line-up e os caras estavam com complete. Então, acho que o choque que os caras têm é assim, mano, o que aconteceu, velho, tá ligado? O que aconteceu? E outra, mano, com toda a humildade do mundo, a EG principalmente porque a EG foi um time que fez a final, então acho que, mano, beleza. Eu acho que nesse campeonato a EG tava melhor que a Loud, mas perder pra EDG é duro, mano. Não podia, tá ligado? Like this guy, his movement, his aim, it was so sharp, and it had been the entire year. Fnatic chocou esse Spacão, o Liquid ganhou? Não, mas aí eu tô falando de final, mano. Eu não tô falando, tipo assim, de chocar, de perder a final, porque isso acontece. Eu tô falando de você tomar 2 derrotas num campeonato sem vencer o mapa e ser eliminado. Isso não acontece, tá ligado? Dificilmente você vai ver a Fnatic acontecendo isso com a Fnatic. Dificilmente você vai ver isso acontecer com a DRX ou PaperX, tá ligado? É por conta disso que eu acho que eles estão em choque, tá ligado? He flopped, and not just him. Most of the other players on Loud as well also flopped individually. I don't know what was going on though, because it's so dramatically worse than they usually play. I don't get it. Well, I think in particular, like not picking any of the Harbor Viper maps is definitely troll, which would be Haven in this instance is the remaining one. But yeah, I fully agree. I think the map choice is a little weird, but at the end of America... 20 segundos de AD? Eu espero. Bom, rapaziada, se vocês puderem soltar o sub ou o Prime, eu agradeceria, velho. Porque, mano, infelizmente, a gente tem que aceitar as propostas da Twitch, né? Pra fazer o conteúdo dar uma vingada, velho. Então, pra quem quiser aí... kind of got forced into that. They started banning that at the end of playoffs, if I remember correctly, and that was just like what they were sticking with, and that's because they got punished on the map. Yeah, they got punished on the map, but also that's one where whenever you go to an international tournament, not when... Teuzinho, tamo junto, irmão. Obrigado, velho. But this year, the Americas teams have been so much better than the other squads on Pearl that as an Americas team, you can't be affording to permaban that map. You have to work on it coming in and ban something else. Aqui, mano, eles falam sobre o banimento da Pearl, né? Da Loud. Zero Bigode, tamo junto, irmão. Isso é uma coisa que eu cheguei a conversar com vocês também, velho. Eu acho que a Loud, e aí é uma opinião minha, mais uma vez, não é nada conversado. Eu cheguei a trocar uma ideia com o Frod sobre isso quando eu tava nos playoffs.
do banimento no mapa da Pearl, né? Por que a Loud começou a banir Pearl, na minha opinião? Porque eles começaram a perder o mapa para times que eles sabem que eles são melhores. Então, tipo, eles falaram, mano, eu não vou... Assim, poucos times estão picando a Fracture no campeonato, né? A IG era o único time que tava dando pique no mapa de fato, era o único time. A 100 Thieves chegou a picar o mapa algumas vezes, mas não era um mapa muito forte deles, né? Tanto que a 100 Thieves não passou nem pra playoff. Então eu acho que a Loud falou, mano, muita gente tá picando Pearl. Eu não quero mais perder o mapa, eu não quero que esse mapa seja ruim nos playoffs. E nitidamente, velho, a Pearl, do jeito que estava, era um mapa muito sided, né? One-sided, que a gente fala, mano. Que era um mapa onde o ataque tinha muita vantagem. Um time mediano, dependendo do como ele jogasse, ele conseguiria fazer de frente contra um time que teoricamente é melhor por conta do mapa, da estrutura do mapa. Então eu não acho um absurdo a Loud banir esse mapa. Até porque a Fnatic baniu o mapa do início ao fim de todo o campeonato, mano. Tá ligado? Então, por essa ótica, eu não acho ruim a Loud ter banido o mapa, né? Agora, dava pra ter trazido outro mapa? Sempre dá, né, mano? Só que o Si é foda, como o Tonelo fala, né, velho? Se minha avó tivesse 2 rodas, ela seria uma bicicleta, velho, né? Então, agora chegar e falar, pô, mas por que baniu a Pearl? A Loud foi campeando a Américas banindo a Pearl nos playoffs, velho. Então, assim, se você desmerece o banimento da Loud no Master, você tem que dar o mérito dos caras ter banido, porque toda equipe norte-americana era muito boa no mapa, velho, sacou? Então a Loud falou, mano, por que eu vou deixar um mapa onde toda equipe norte-americana é boa e eu corro o risco de perder uma série nos playoffs porque eu tô jogando um mapa onde uma equipe que é pior do que eu consegue jogar bem, tá ligado? Então não é ruim esse pensamento, velho, né? Target ban. It just doesn't make sense. Agreed, especially when you have weaknesses. Mas venceu a IG de 13-0, não precisava excluir, só adaptar. Mano, essa vitória de 13-0 na IG, tira da cabeça de vocês, porque foi uma vitória, mano, onde o Demon jogou de Killjoy, mano, sacou? E morreu inúmeras vezes tentando avançar a construção. Pra quem lembra desse jogo, sabe que foi um jogo, mano, talvez o pior jogo da história da EG, jogando com o Demon, jogando de Killjoy. Eles jogaram de Raze o mapa, se não me engano, ou Neon na mão do Jaldemon, não sei, foi alguma coisa assim, mano. Então, assim, não dá pra ter base desse jogo. Like Lotus and other stuff too, especially if you don't have a strength. They were looking for their strength in Fracture, I guess, or whatever, because they got it twice, even though it was picked both times against them, but it wasn't there. Maybe they were trying to rely a little bit more on Ascent. I don't know. I think... Em relação à comp da Fracture, mano, e aqui mais uma vez, velho, aqui é uma leitura minha em relação ao jogo, tá? Eu acho, velho, que enquanto o Aspas não atingir um patamar de Neon extremamente impactante ou muito próximo ao que ele joga de Jet, eu acho que a Loud tinha que manter a Jet na mão dele nesse mapa, mano. Ou ele vai pra Raze, né? Eu sei que ele não gosta de jogar de Raze, quem faz a Raze é o Sadak, mas eu particularmente já falei isso aqui, eu acho que o Aspas trazer uma Neon, eu não acho hoje, com o Meta Vibe, com o Meta Jet Operator, e principalmente hoje em dia, que talvez os times comecem a mudar a saída da Viper por conta do nerf e volta da Astra, essas coisas, eu ainda acho a Jet muito boa, mano. Então, eu já falei isso aqui também. My read on the situation, especially reading what Les was saying after the game against EG, is he was having big issues with the way that they picked the maps. And so they were having this conversation that you were having already at the event, and they were not agreeing with it. And I think that leads to a rift, specifically between the coaching staff and the leaders of the team. Isso também, mais uma vez, né? Pra quem acompanha meu canal de YouTube, pra quem acompanha as lives, eu falei, velho, a entrevista que o Les deu pós-derrota pra IG foi catastrófica. Foi uma entrevista, mano, onde ele jogou muito nas costas da comissão técnica, como foram os vets, como foi o draft. Então não é novidade também, velho. Which would be less in this case and potentially Sadak. And that is where you start to lose trust and start to lose confidence, especially with a bunch of inexperienced young players around you. Despite the fact that they've been to a bunch of LANs, if you're still young and you see your other people who have won championships before, like having this discussion and not necessarily even hiding the criticisms of your coaching staff, then you're in a little bit of trouble. So I actually levy a little bit of criticism towards Les specifically because of some of his comments. When you're I don't know, you can't go so harsh on your coaching staff when you are kind of the guy who is
in a lot of the instances in game, relying on the trust of your teammates and forcing yourself to be in these positions 2vx or whatever, where it's clear that you're not really trusting 2es to make the right play and you're trying to make hero plays, which is not what Loud is founded on. You can't be like that. Isso aqui, mano, que ele tá falando é algo que eu vejo em 99,9% dos times da nossa região, mano. Que é a falta de confiança nos teammates, os caras tomam decisões individuais totalmente estapafúrdias e entregam o jogo. A gente já, cara, eu já conversei com muito jogador já profissional que já falou pra mim que em tal jogo o cara não sentiu a confiança no companheiro e ele quis resolver sozinho. Então é algo que é um sistema de jogo que a Loud não fez parte. A Loud, ela sempre foi muito confiante, mano, uma vibe de time no sentido assim, todo mundo fazer muito bem a sua função. Então, isso faz sentido em termos assim. Eu, particularmente, cara, não consegui enxergar muito isso no Masters, dos caras quererem resolver de maneira individual o tempo inteiro, mas pode ter rolado. Tipo, não revi tanta VOD também, né? And Les as well, they've been talking about that they're like trying to like groom him into more of like a leader for the future of the team as well. Aspas é o melhor do mundo com a Jet. A Jet pode ser encaixada em todos os mapas, com ressalvas e combos que ajudem, claro. Então deixa o menino jogar só de Jet, ele traz 100% do boneco. Assim, eu acho que um duelista, já falei isso aqui algumas vezes, mano. Pra mim, um duelista hoje, ele precisa jogar minimamente, ele precisa jogar muito bem de Jet e Raze. Muito bem, mano. Saca? Ele precisa, velho. Dá pra trazer a Neon? Dá. Mas a Neon, ela entra no mesmo princípio de duelista que corta a linha inimiga, mas ainda assim é diferente, mano. A Neon não tem o mesmo ganho de espaço e velocidade que, na minha visão, a Raze e a Jet tem, velho. Like at the end of Americas, like there was interviews where Sidak was like, yeah, I want my boys to be able to call, I want Les to be able to do this, giving him more space to come up with ideas in the mid round, and they've talked about that with this coaching staff as well. Like you would like to see a little bit more maturity publicly about that kind of stuff, I think. But also, I think the real learning moment for him is that on his journey to become somebody that is like leading a team, you're going to have knocks, you're going to make the wrong call, and being able to bounce back from that and actually learn from those moments is really important. So absolutely. I think the thing that defines Loud for this year is going to be their Champions run, as it was last year. Last year, they had almost the exact same narrative. They did incredibly well and made it to the finals of the first tournament, bomb out in the second tournament, then they won Champions. There's different reasons why they did all of those things, but the path is similar. I think it comes down to whether or not they can pick things back up and get that system working again. And despite, by the way, this run being way more underwhelming than the Copenhagen run, even though that was a group stage exit, I felt like those games were at least a little bit more close, and it didn't look as disjointed, even though they still went out. Despite this one being worse, I still have more faith in them now because I've seen it so many times. This team can bounce back, and even in the regular season, you can argue that sometimes they bounce back in some of the more important and tough matches. And I just love more of what they've been doing this year in terms of meta development, even though I haven't been a fan of what they've done at this event and towards the tail end of Americas. And I think they should be able to find that common ground between the two sides of whatever argument might be going on and achieve what they did at Lock-In again. It Yeah, kind of I looks totally like they agree got with bamboozled by scrims of just beating some good team on Fracture. Probably. Yeah. Well, they I beat mean, EG. I That's a think good that this fraction. happens in Valorant. You have a bad read on one tournament. You make some mistakes in the map veto. The team's mental goes to the dumpster a little bit. That shit happens. But I think as we've seen from them again, we should still expect them to bounce back. I think they are still a favorite to make it out of groups, to be like a top 6, top 4, even maybe deeper team at Champions. I don't think they should fully shake faith. And if anything, Cara, a comp da Loud na Fracture mudou porque o Les queria trazer a comp que a Genji joga. Se vocês pegarem a Genji do time que joga o Liga Internacional do Pacífico, a Fracture deles é exatamente a mesma comp que a Loud joga. Era uma parada que o Les queria trazer há muito tempo, só que pelo que ele falou na entrevista pra gente pós-jogo, pós-VCT Américas, era algo que o Sadak segurava, né, que ele achava que essa comp talvez não era uma das melhores, e o Les, talvez em treino mesmo, eles tiveram resultados satisfatórios com essa comp, né? By the way, on the Fracture note, I think they looked incredibly well prepped against EG in that first map. The second map was definitely just like full like loss of every bodily function or whatever.
in the first map, their prep was insanely good against the Sova. I thought it was really nice, some of the ideas. They were trying to bait out Comms Drone. They were doing a really good job of doing that. It's just when it came down to pure execution, they just didn't have that follow-up layer. So it's like they had like I mean, I don't know. They played against them before, so they actually had like some antis ready in this situation. Just wasn't working. And I think when, especially you already have doubts about a possibility of, playing on Fracture, banning Pearl, you're already like, we shouldn't have done this. And then you even are executing the protocols and maybe it looks like even good and you're still losing those rounds. That's an easy way to just lose full. Yeah. And because the way they were losing the way they lost those rounds were just, they literally didn't kill guys. Like, they're hitting the site. Well, they also went to a 0-4 loss, right? And This is part of EG being unbeatable with the pistol bonus round stuff too. Yeah. But you're just never going to win a game when every time you hit a site and Jawjamo's standing there, it takes 2 players dying to get the trade. I mean, you're just never, you're not winning. But I'm not giving like enough credence to the performance, but I kind of just don't, I don't care that much about it unless it's bad at Champions too. Like, if they just make a great run of Champions, I think it's easy to write this off, just like how we wrote off Copenhagen last year. Ultimately, who gives a shit that they had a bad performance at Copenhagen? They won Champions and were the finalists at Reykjavik. Like, ultimately, no one gives a shit. And I feel like we're in the same spot. We're waiting to find out if we're supposed to care a lot about this in a month and a half from now, and then we'll know. You know what I mean? I mean, it's like Fnatic losing in EMEA. Like, you could have looked at that and been like, oh, it was this big thing, but then they come back, win the next tournament internationally. Like, every team has these blips, even the best teams in history. And Valorant have had it. Loud has had theirs. I feel like this is probably another. If it's not, the narrative might twist, but for now, I think it's time to just be like, hey, Loud, you are forgiven for now. Let's see what you do at Champs. Beleza, mano. Eu acho que foi o que a gente tinha trocado ideia já, né, velho? O desempenho deles no Mundial, né, mano? Então acho que não tem muito mais o que falar. Mas eu concordo em algumas coisas. Eu acho que, tipo assim, velho, eu só não concordo na parada do veto. Que os caras pesaram muito na mão do veto. Como pode vetar a Pearl? Mano, eu acho totalmente lúcido você vetar o mapa onde qualquer equipe, até uma equipe muito desorganizada, pode ganhar de você. Então, tipo, eu não acho que o veto da Loud foi o problema do campeonato, né? Essa justificativa, mas o NA é muito bom na Pearl, tinha que ter se adaptado. Não, mano, eu não acho isso, velho. O NA pode ser muito bom, só que a Loud nitidamente entendeu que a Pearl era um ponto de atenção, porque os caras porque muito time... Mano, a Cru ganhou da Loud na Pearl, tá ligado? Então, mostra ainda mais o ponto de que era um mapa, na minha opinião, que qualquer equipe mediana sabia jogar bem no NA, velho. Entendeu? Então, tipo assim, os caras foram com esse veto na cabeça. E outra vez, mano, era o veto da Fnatic. A Fnatic vetou Pearl o campeonato inteiro, né? E foi campeã, velho. Então, assim, não é um rolê de, nossa, que dificuldade, tá ligado? Spacca, o Fox tá on, hein? Eu acho que eu não consigo jogar com